alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 36 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? Meios de transportes individuais e coletivos, parte 2 é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, comparar os meios de transportes individuais e coletivos e as consequências do uso de cada um deles. Certo? E para sua rotina de estudos, você vai precisar do seu caderno de geografia, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então já deixa tudo pronto, tudo separado, para que assim que acabar nossa videoaula, você já mãos à obra. E lembrando que nas imagens, né, quando precisar fazer desenhos, você pode sim estar utilizando o quê? A folha de sulfite, mas não pode se esquecer de depois estar anexando juntamente ao seu caderno, ok? Então, tipos de meios de transporte. Lembra da nossa história da aula passada? O que você achou da nossa história? Gostou dela? Então, na nossa aula, iremos o quê? Conversar a respeito dela e dos meios de transporte possíveis para utilizar nessa situação, como também na próxima história a seguir. Vamos de história, né? A história de Aladim oferece o quê? Algumas situações em que o meio de transporte facilitaria as coisas, não é verdade? Por exemplo, no deserto, andando por 3 dias e 3 noites. E se ele tivesse um camelo, né? Poderia ajudar. Ou algum meio de transporte adequado para o deserto, né? Poderia ter ido embora, ou de repente, ou sem depender do gênio, né, para chegar nos lugares, o que ele poderia ter, né, para o camelo? Um tapete mágico? Então, nunca devemos confiar no que? Ali, né, que aconteceu com Aladim e o Mustafá. A gente nunca deve confiar em pessoas estranhas que não conhecemos, não é mesmo? É muito perigoso de confiar em estranhos. Então, por mais que a pessoa venha e diga, eu conheço sua mãe, eu conheço seu pai, eu sou amigo deles, você não me conhece porque eu não morava aqui, eu morava em outro lugar, mas eu sou amigo, me deixa entrar, né? Ou vamos comigo dar uma volta, ou qualquer coisa do tipo. Não, nunca aceite, nunca fale com estranhos, nunca aceite doces, balas, nem nada. Tá? Porque essas balas podem estar até envenenadas para fazerem alguma coisa com vocês. Então, nunca devemos confiar em estranhos, como aconteceu lá na história, né? Que o Aladim acabou confiando, né? A mãe dele que confiou mais ainda, né? Ele estava já meio desconfiado, certo? Então, devemos o quê? Dar valor às pessoas queridas, né? E ter responsabilidade sobre as escolhas que são feitas. Olha só, as pessoas lá em Agra, próximas ao Taj Mahal, observe os índices de poluentes na Índia. Vocês estão vendo essa imagem? A prof não deixou ela escura, não. Ela é assim mesmo, sabe por quê? Por causa da poluição, isso mesmo. Então veja só, Aladim estava andando pela cidade, pensando na melhor maneira de encontrar Jasmim no jardim do palácio. Ele estava bem pertinho, mas se fosse andando, iria demorar um bocado. O jardim estava em um lugar muito bonito, mas a Índia, país onde Aladim mora, estava muito poluída, sabe? Cheia de fumaça de carros e tudo mais. E me diz uma coisa, aqui no nosso país, tem lugares assim? Você conhece algum lugar desse assim que tem bastante poluição, bastante fumaça? Sim? Não? Tem grandes cidades, né, que infelizmente são mais poluídas do que cidades menores, cidades do interior, quem mora no campo, né? A fumaça é causada por quê? Porque os carros usam combustível para quê? Para se locomover, para andar, né?
E a queima do combustível libera o quê? Gases tóxicos que contaminam o ar que a gente respira. No meio dessa fumaça toda, uma outra fumacinha saiu da lâmpada e Aladim encontrou o quê? O gênio. Isso mesmo. O gênio ofereceu-lhe 3 desejos, mas disse que ele só poderia fazer pedidos que fossem relacionados à palavra de uma lista. Olha só. Então, na lista havia todas estas palavras: bicicleta, tapete mágico, teletransporte, carro, avião, máquina do tempo e metrô. Aladim pensou, o que seriam essas palavras? O que significariam? O que conseguimos fazer com elas? O que ele poderia pedir? Como isso iria ajudar a encontrar Jasmim? E aí, você consegue ajudar o Aladim? Veja só, quais as vantagens e desvantagens dos diferentes meios de transportes? Como iríamos ajudar a Aladim a realizar os 3 pedidos? Como então? Qual dos meios de transporte o Aladim poderia utilizar para encontrar Jasmim? Olha só. A bicicleta lá no deserto? Né? Talvez sim, talvez não, porque podia encalhar na areia, né? Mas ali como ela estava no parque. O tapete mágico? Sim, né? O teletransporte? Também. Vamos colocar aqui, ó, no quadro todas as opções, então, que nós temos. Ó, a bicicleta, o tapete mágico, o teletransporte, o carro, o ônibus, o avião, a máquina do tempo, e o metrô. E aí, quais meios de transporte ele poderia utilizar, então, para encontrar Jasmim? A bicicleta, né? Talvez sim, talvez não. Se ele não precisasse andar no deserto, sim, né? Por causa da areia, se ele for ter que andar no deserto, com a bicicleta vai ficar o quê? Encalhada, né? O tapete mágico? Sim. O teletransporte? Então ele sumiu daqui, apareceu lá no jardim? Poderia. O carro? Também. Ônibus? Sim, né? Poderia ir de ônibus. Como a mesma situação da bicicleta e do carro, né? Se não precisasse andar no deserto, lá na areia, bem tranquilo. Avião? Também. Máquina do tempo? Poderia, né? Voltar ao tempo e encontrar ela? Sim. O metrô? Já é mais difícil, né? O metrô não. E qual que existe de verdade? Bicicleta existe de verdade? Sim. O tapete mágico existe de verdade? Não, né? O teletransporte existe de verdade? Existe. O carro também. O ônibus existe. Avião também existe. E a máquina do tempo existe ou não existe? Não, né? E o metrô também existe, né? E qual seria o mais eficiente?
no caso do Aladim, qual deles seria o mais eficiente, ó, dos que existem, né? Ou de todos? De todos seria o teletransporte, né? Então já apareceu lá. Mas então dos que existem, eu acredito que o avião talvez seria o mais eficiente, né? Depende da distância também que ele está. Porque lembram que a distância não era muito longa, mas ele só não conseguia encontrar pelo quê? Pelo fato da poluição. Isso mesmo. E o mais rápido? Bicicleta, o carro, o ônibus, o avião, o metrô? Pense aí e responda. E o que não polui a atmosfera e causa problemas à saúde? Qual desses meios não polui? O carro polui, o ônibus polui, o avião polui, o metrô também um pouquinho, né? Então, o único meio de transporte que não polui é o quê? A bicicleta, né? Aquele que leva mais pessoas. Quem que leva mais pessoas? A bicicleta? Não. O carro? Também não. Então, quem leva mais pessoas? O ônibus leva. Avião também vai levar mais pessoas, né? Mais do que um. E o metrô também, né? O metrô é um trem diferente, né? Um pouquinho do trem. Então, ele lembra o trem, para quem não sabe o que é o metrô. E percorre distâncias grandes e pequenas. Então, a bicicleta pode percorrer distâncias grandes e também distâncias pequenas, né? Isso tudo vai depender do quê? De quem está pedalando, né? Hoje em dia tem muitos ciclistas que chegam aí de uma cidade para outra até, né? Mas com todos os cuidados e precauções. O carro leva distâncias longas e pequenas? Leva. O ônibus leva distâncias longas e pequenas? Leva. O avião, ele é considerado mais para distâncias longas, né? Uma distância assim, que de uma viagem de carro eu faria em 10, 11, 12 horas, o avião consegue fazer em 1 hora, né? Então o avião é mais para distâncias longas. E o metrô, então, né, também ele leva para quê? Para distâncias longas e pequenas, porque ele vai parando nas estações, mas normalmente é para quando a pessoa o quê? Precisa andar muito, ou é no espaço maior, ela vai estar utilizando o metrô. E você, qual meio de transporte utilizaria nessas situações? Um avião, um ônibus, uma bicicleta ou carro? Olha só, pense, né? Qual meio de transporte? Então agora você vai pensar assim, ó, você vai imaginar que você aí, tanto menina, menino, que vocês viraram Aladim. Então vocês estão na história e precisam chegar até na Jasmine. Qual meio de transporte você utilizaria? Então desses 4 aqui, para chegar até ela: o avião, o ônibus, o carro ou a bicicleta? Então vai pensando, vai analisando, que na próxima aula nós vamos conversar sobre esse assunto, combinado? Então na aula de hoje nós vimos o que? Maneiras de ajudar o Aladim o quê? A resolver os seus problemas, né? E vocês ficaram com um probleminha para vocês aí resolverem, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Bons estudos e até a próxima aula!